É um dia normal no Brasil. Nesse domingo, a imprensa noticia que mais uma aberração acaba de ser decidida na nossa Suprema Corte. Antes da gente entrar nessa notícia importante de hoje, eu quero fazer um convite rápido para você. Muita gente acompanha as notícias, mas acaba ficando perdida sobre como isso afeta a vida real, principalmente no trabalho. Pensando nisso, foi criado um grupo gratuito no WhatsApp chamado Apoio ao Trabalhador. Nesse grupo, você recebe conteúdos informativos, orientações gerais sobre direitos do trabalhador, negativação indevida do seu nome, consumidor, pensão alimentícia, entre outros informativos importantes. Se você quer se informar melhor e entender os seus direitos, o link está aqui na descrição. Agora sim, vamos à notícia. Se prepare porque essa semana o circo vai pegar fogo. Toda essa culminação de novas informações, mudança no relatório do Banco Master lá no STF, novas evidências de crimes, de extratos mostrando dinheiro saindo da Merit pro Dias Toffoli, Ivorcaro e festa lá com putaria. Tudo isso vai culminar agora, nesta semana, onde a gente vai ter a primeira sessão do Senado. Você sabia que o Senado não fez sessão ainda, sabe por quê? Porque eles não querem permitir que aconteça a CPI do crime organizado, que está acontecendo junto com os senadores. Por quê? O senador Alessandro Vieira, que não é um cara de direita, não é bolsonarista, tá indo para cima com sangue nos olhos, como disse a imprensa sobre Moraes, né? Nesse escândalo do Banco Master envolvendo Toffoli, Moraes, esposa do Toffoli. E aí, olha quem que eles querem convocar para a CPI do crime organizado agora, esta semana. Rapaz, o Alcolumbre não vai nem dormir daqui de hoje para amanhã. Bom, a CPI do crime organizado vota na quarta-feira o convite aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, para prestar informações sobre o caso Master. Você ouviu direito? Ontem nós tivemos a Polícia Federal falando que suspeita que o Dias Toffoli recebeu dinheiro, fez corrupção passiva. Agora, a CPI do crime organizado quer convocar Dias Toffoli, Moraes e... A comissão quer ouvir ainda a esposa de Moraes e os irmãos de Toffoli, que são sócios da empresa que vendeu fundos ligados ao Master. Cara, isso aqui não tem cabimento. Isso aqui é uma bomba que você não tem noção. É Toffoli, Moraes, esposa do Moraes e os irmãos do Toffoli vai ter uma votação, para convocar ou convidá-los para esclarecer, para prestar informações de novo, CPI do crime organizado. Olha onde que o Brasil chegou. Vamos lá, continuando aqui um pouquinho. Como se tratam de convites, caso sejam aprovados, os ministros não têm a obrigação de comparecer. Você acha que eles vão comparecer? Vamos analisar esse tema com o Gesualdo Almeida e também o Nelson Kobayashi, sobre esse convite, então, que deve ser votado, apresentado aos ministros. De que forma que a gente pode fazer a interpretação, começando pelo Gesualdo, a sua análise? O convite é muito frágil. Tinha que ser uma notificação mesmo. Eu sou a favor dessa... Ximaria. Porque assim, não ser convidado por uma CPI e não comparecer já é ruim demais, que é o mais provável que venha acontecer. Mas a minha expectativa é eles vão fazer o convite, ninguém vai aparecer, eles vão recusar o convite, aí vira convocação. A apuração ser levada a todo efeito. Eu sou a favor que a CPMI, embora ela deva ter um objeto certo e determinado, e nesse caso, ao meu ver, a CPI do crime organizado transbordaria para um outro assunto que não lhe diz respeito, que é exatamente a relação dos ministros do Supremo Tribunal Federal com o Banco Master e também a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Esse é um empecilho constitucional, é verdade. A CPI, por ter um foco, e esse foco é previsto constitucionalmente, não poderia trazer um outro assunto para o seu contexto. Só que tem um problema. O Banco Master, um dos fundos do Banco Master está envolvido com lavar dinheiro do PCC, que é o crime organizado. Então o PCC usava fundos ligados ao Banco Master para lavar dinheiro. Esse Banco Master também financiou aquele resort do Taiaiá e fundos envolvidos com os irmãos do Dias Toffoli, que o Dias Toffoli era sócio oculto. Então, querendo ou não, está assim tudo interligado. E é isso, mas a gente precisa saber. Então, ao convidar essas pessoas a elas prestarem informações, pode ser muito bem esclarecido e vai ficar claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra e a vida que segue. O problema é, por que se recusam tanto? Por que o Alcolumbre está impedindo de haver uma sessão no Senado justamente para impedir que tenha uma sessão da Comissão de Investigação do Crime Organizado? Por que esse desespero de colocar em sigilo quem o Ivorcaro visitou no Senado? Então, todas essas informações precisam de resposta. A Polícia Federal
acaba de soltar para a imprensa que o Dias Toffoli é suspeito de corrupção e que eles vão quebrar o sigilo bancário da Merit, que é aquela empresa que ele era sócio oculto que recebeu dinheiro do Vorcaro. Por que o Alexandre de Moraes não pode esclarecer, tirar as dúvidas do povo? O que era esse contrato? Qual era o escopo do contrato? Por que mesmo estando falindo, havia uma ordem direta do Vorcaro que, olha, pode atrasar qualquer conta, mas não essa prestação aqui da esposa do Moraes? Que lá não tem, ela não aparece em momento algum defendendo, a não ser que uma queixa-crime de crime contra a honra, né, de 70 mil processos que o Master tem, ela aparece em um, que é irrelevante. Por que isso não pode ser respondido? A credibilidade da Suprema Corte está indo para o ralo. Se ela já estava ruim antes com a direita no Brasil, agora ela está ruim com a direita, com o centro, com a esquerda, com a imprensa. E qual é a ação? Busca e apreensão na Casa de Receita Federal, intimação para o presidente do Sindicato da Receita Federal. Então, eu acho sim que eles deveriam ir. Primeiro tem que ser votado. A gente vai ver essa votação, vai ser muito bom. A gente vai ver lá nessa comissão quem que acha que o senador que votar sim nesse convite tem que ser corajoso, cara. Ele, não, sinceramente, porque ele sabe que se votou sim no outro dia, vai estar o nome dele em algum inquérito. É um dia normal no Brasil. Nesse domingo, a imprensa noticia que mais uma aberração acaba de ser decidida na nossa Suprema Corte. E é curioso porque veio do Fachin, o presidente do STF. Fachin, que no início dos trabalhos desse ano fez um discurso defendendo a criação de um código de conduta, um código de ética, dizendo que era importante, afinal de contas, a descredibilidade da nossa Suprema Corte é uma opinião entre todo o espectro político no Brasil, até mesmo da imprensa. Foi atacado pelos seus colegas na Suprema Corte por ter pedido uma coisa básica que qualquer tribunal deveria ter, um código de ética. E eu acredito que um código de ética teria ali dentro certas cláusulas, como, por exemplo, o impedimento que um juiz possa votar em um processo no qual o acusado, o réu, seja sócio, ou tenha dado dinheiro para esse juiz, ou tenha visitado esse juiz 10 vezes, ou tenha viajado e feito festas com garotas de programa da Ucrânia. É o mínimo que nós esperaríamos. Parece que não. Parece que o Fachin, infelizmente, não está à altura para pedir ou para liderar um código de ética no STF. Sabe por quê? Fachin confirma arquivamento de ação que pedia suspeição de Toffoli. Lembra daquele pedido de suspeição? Porque o Toffoli tem os irmãos dele envolvidos com o Vorcaro, o primo, Tayaya, Merit, recebia dinheiro, empresa de fachada, resort com cassino, viagens para encontrar Vorcaro, encontrou com o Vorcaro, ligação, conversas com o Vorcaro, tudo tinha ali, não só para suspender, para retirá-lo do processo, mas para que ele seja investigado, que é o que a Polícia Federal está fazendo, para que ele seja investigado como um criminoso corrupto. Fachin vai lá e... O processo foi aberto após a Polícia Federal encaminhar ao presidente da Corte um relatório tratando da relação entre o ministro do STF, o Toffoli, e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Fachin, se ele queria terminar a sua carreira no STF como sendo o grande criador do Código de Ética, ele demonstrou agora que ética é algo que ele não tem, por isso ele não pode relatar tal código. Então a matéria mostra que o Toffoli não só vai continuar no STF, como poderá votar nesta investigação que envolve... meus cachorros fazendo barulho aqui. Nessa investigação que envolve o Vorcaro. Preste atenção. Toffoli recebeu dinheiro, visitou, fez ligação, tem conversa, tem vídeos e tudo mais. Para vocês duas. Calma. Poderá votar nessa investigação. Pera aí, só... Continuando. Poderá votar para defender. Qual vocês acham que será a votação do Dias Toffoli? Do Toffoli? Obviamente para defender o Vorcaro. Esse é o acordo. E aqui tem mais, vamos lá. Agora, para terminar com cereja de bolo, o arquivamento ocorreu após entendimento firmado entre os ministros da Corte, inclusive Toffoli. No dia 12 de fevereiro, durante reuniões reservadas no STF, ficou decidido anular o pedido formal de suspeição e, ao mesmo tempo, construir uma solução que preservasse a imagem do ministro. Eles estão preocupados em preservar a imagem do ministro e não investigar se houve corrupção ou não. Eles correm o risco de manter um ministro que vai ser indiciado pela Polícia Federal, ou é suspeito hoje,
por corrupção, mas fazem um acordo lá no quartinho fechado, aquele que o Toffoli gravou, lembra? Um acordo, não, gente, vamos proteger o Toffoli porque nós podemos ser o próximo. Vai que eles descobrem alguma coisa de nós aqui. Se a gente for sair expulsando, aceitando o impeachment de todo mundo que tiver recebido dinheiro do Vorcaro, não vai sobrar ninguém. Então vamos lá. Deixa eu ver se isso aqui fica melhor. Fica não, aqui é melhor. Diante da pressão pública e do desgaste institucional, Toffoli anunciou que deixaria a relatoria do caso Master. Outras solicitações de suspensão de Toffoli, no mesmo caso, ainda estão sob análise e podem também ser arquivadas. Paralelamente, tramitam no Senado pedidos de impeachment contra o ministro, que até o momento não foram apreciados, porque o Davi Alcolumbre também, né, está envolvido aí nesse caso do Banco Master lá no Amapá. Essa é mais uma aberração que acontece no Brasil. A gente está vivendo um período que são tantos escândalos envolvendo os ministros da Suprema Corte que ninguém se importa mais. Mas eu me importo. É por isso que a gente tem que usar isso como combustível para o dia 1º de março. Vai ter em todas as capitais do Brasil, vai ter na Avenida Paulista. E se a gente ficar, se nós não formos para... Gente, o Brasil parou por causa de 20 centavos em 2013. Nós estamos falando de INSS sendo roubado, o irmão do Lula, o filho do Lula recebendo mesada, ministros do STF envolvidos no maior esquema de fraude bancária da história do nosso país, sem falar a economia indo para o buraco, censura, perseguição. Se nós não formos para as ruas agora, me desculpa, daqui uns dias nós seremos a Venezuela, vão estar comendo os nossos cachorros, né, Mandito? Eu não vou comer você não, tá? Porque você é magrela. Daqui uns dias seremos nós comendo os nossos cachorros. Não dá para aceitar. Então, desculpa aí pelo barulho aqui, mas a vida é assim.